Oi gente, bom dia youtubers. Hoje é o dia 29/3, 7 horas 36 minutos da manhã. Meu nome é Wilson Frade Filho, do canal Rossi Today News. Eu quero conversar um pouco sobre algo que eu vejo hoje que não acontece nas análises geopolíticas. Tem gente muito boa de análise geopolítica, tem gente péssima, tem gente que é uma palhaçada. Mas eu vejo que tem, de qualquer maneira, dois fatores que não são computados nas análises que são feitas hoje. Recentemente eu comecei a falar demais que o problema das guerras era escassez energética. E as pessoas diziam que era dinheiro, era dinheiro, era dinheiro. E eu falava assim, não é escassez energética. Dinheiro você imprime, petróleo acabou, você não consegue imprimir mais. Você não consegue plantar mais petróleo. Recursos renováveis você planta, você produz novamente. Recursos não renováveis, eles acabam de uma vez. Dinheiro você imprime. Então, os motivos das crises atuais são energéticos, escassez energética. O que acontece quando não tem energia? E você está aí agora me assistindo porque tem energia na tomada, tem energia na bateria. Se não tivesse energia, a indústria não estaria produzindo, não haveria transporte, as lojas estariam fechadas, alguns tipos de lojas estariam fechados, talvez de alimentos não perecíveis, porque perecíveis não existiriam. Provavelmente as crianças não estariam estudando, provavelmente os cientistas não estariam criando novidades, descobrindo novidades. Então a sociedade, como nós a conhecemos, ela para sem energia. Ou seja, o pilar da nossa sociedade, o pilar da vida como a gente conhece, é a energia. Nós construímos tudo que nós somos hoje em função do tipo de energia que a gente tinha, que a gente tem. Nós fomos aumentando a distribuição de energia elétrica, nós fomos aumentando a distribuição de energia fóssil, e as cidades começaram a crescer em mais lugares, em lugares inóspitos, lugares mais apropriados, mas também em lugares inóspitos. A produção de alimentos passou de sazonal, quando era propícia, e quando era no inverno você tinha que ter comida estocada, ela passou a ser em tempo integral. Vários países produzem em várias épocas do ano, então você sempre tem produção de comida constante, sempre tem fornecimento de energia constante, e a vida como a gente conhece consegue prosseguir. Aí nós temos nações que têm reservas de recursos energéticos, alguns países com reservas abundantes, e nós temos países com escassez energética. Europa, União Europeia. Os comandantes do mundo, junto com os Estados Unidos, eles não têm reservas energéticas. Esgotaram todos os seus recursos minerais, esgotaram suas florestas. Então hoje eles precisam de energia, sim, como a gente já conversou, para produzir, para a indústria, para fazer comércio, para manter a educação funcionando, a saúde funcionando, o transporte funcionando e etc. A União Europeia precisa de energia. Se não tiver energia, a União Europeia para. Eles entram em decadência. Dos comandantes do mundo vão ter que se retirar a sua insignificante existência de nações que não conseguem mais continuar a existir, a produzir, a desenvolver, e que precisam comprar energia de outro país a qualquer preço, ao preço que é vendido. Então, Estados Unidos e União Europeia, OTAN, Japão, essa turma toda é uma coisa só. A OTAN com seus 30 países, a Europa com seus 20, quase 30 países, 28 eu acho, mais Estados Unidos, Austrália, Japão,
Noruega entra assim meio associado. Existem os wannabes, né, que querem ser parte, Irlanda e Nigéria, e Ucrânia quase que tentou, quase que conseguiu, né? Então, esses países, a União Europeia, eles não têm mais energia. Hoje a gente sabe que 30% a 40% compra da Rússia. Se a Rússia fechar a torneira, o país para, ele literalmente para. A União Europeia deixa de produzir. Só por causa da guerra já deixou de produzir 20%, foi a queda da indústria. Então nós temos um problema sério hoje que chama-se escassez energética, que não permitirá que exista paz no mundo enquanto outra fonte de energia abundante e barata não for descoberta. Uma fonte de energia abundante e barata seria a fusão nuclear, mas ela está engatinhando ainda. Quando o reator consegue funcionar por 10 segundos, 15 segundos, o chinês funcionou por 17 segundos, foi um motivo de grande comemoração. Então a gente está muito longe de ter uma fonte de energia abundante e barata como foi o petróleo na Grande Depressão de 34. Hoje nós não temos esse recurso para ajudar a sair da Grande Depressão que nós estamos entrando. Então, além do problema da escassez energética e suas implicações sobre a sociedade, nós temos uma outra coisa que está se aproximando também. A implantação da quarta revolução industrial, que já começou, né? A implantação da quarta revolução industrial é a união da inteligência artificial com todos os avanços tecnológicos da comunicação, telecomunicações, da informática e da eletrônica e da engenharia mecânica. O que vai acontecer de agora em diante? O sintético, as inovações tecnológicas, a robótica, a automação e a inteligência artificial vão competir com os seres humanos. Trabalhando para seres humanos, vão competir com seres humanos que são mão de obra, que são recurso humano. Um ser humano, para poder aprender, para se formar numa profissão, leva anos. Para poder se reciclar, ele tem que estar constantemente lendo, estudando e se reciclando e se mantendo atualizado. Isso demora tempo. Você tem que ler, você tem que assistir vídeos, você tem que decorar, você tem que incorporar o conhecimento ao seu cérebro. Já a inteligência artificial, já o sintético, a automação, a robótica e a inteligência artificial, basta fazer o download do novo sistema operacional e dos novos arquivos de informação. Então nós temos uma coisa hoje que é o conflito entre, isso é importante, a capacidade orgânica de aprendizado, a capacidade sintética de atualização. Então, se você tem uma fábrica com 1000 funcionários e se você tem uma fábrica com 1000 robôs e automatizada, da noite para o dia na fábrica automatizada e robótica, você faz a atualização do novo sistema operacional e dos novos arquivos de conhecimento, dos novos processos de produção e aquela coisa toda. Se você tem com 1000 funcionários humanos, aí vai levar meses para você poder fazer uma atualização de conhecimento nos seus funcionários. Então a vantagem de atualização do sintético é muito maior. O sintético não dorme, não descansa, não sente fome, não vai ao banheiro, não fica doente, não precisa de férias, não precisa voltar para casa no final do expediente, não precisa ter bairros residenciais com infraestrutura, com construção de vias de acesso, com iluminação, com segurança pública, com escola para os filhos, com posto de saúde, com supermercados. O sintético não come, o ser humano come. Então, a vantagem do sintético em relação ao ser humano, do ponto de vista dos que mandam no mundo, não do nosso ponto de vista, que nós somos os ameaçados. Então, a vantagem do sintético em relação ao humano para aqueles que mandam no mundo é muito grande. A vantagem para o mundo é muito grande, porque o robô não produz lixo. O ser humano produz lixo em excesso, em quantidade tal
atualmente que o mundo não consegue mais processar, assimilar, digerir a quantidade de lixo que nós produzimos. Então nós temos a obsolescência do recurso humano. Os robôs, hoje, por exemplo, outro dia eu estava vendo uns filmes de robôs fazendo omelete, fazendo pizza, fazendo sanduíche, colhendo maçã, colhendo pimenta, colhendo morango, cuidando de plantações. O robô na medicina, ele é como se fosse um verme gigante, uma lagarta, né? Que ele entra dentro do corpo humano com todas as ferramentas lá dentro dele mesmo, e ele consegue atingir áreas do ser humano que a mão humana com a ferramenta não consegue. Ou que se você enfiar uma ferramenta dentro do corpo humano, ele não é tão eficiente como esse robô, que pode ter de vários tamanhos, e ele consegue andar por dentro do corpo humano e chegar na área afetada e fazer o procedimento lá de extração, extirpação, medicação, o que for. Então, a superioridade da capacidade sintética em relação à capacidade humana é grande. Até agora não era. Até agora o fato de a gente ter uma mão com 5 dedos, com 4 dedos para frente e o dedão em oposto, nos permite pegar ferramentas e criar ferramentas, nos permitiu criar ferramentas e pegar ferramentas que nos fizeram evoluir até o ponto que chegamos. Agora a robótica, ela não precisa mais dessa vantagem de 4 dedos para frente e um oposto. Eles se criam da maneira que eles quiserem, da maneira mais apropriada para desempenhar uma tarefa. São muito superiores ao ser humano e à anatomia humana. Então nós temos, na geopolítica, nos problemas da geopolítica atual, a escassez energética que, por não ser suficiente para todos os seres humanos existentes, está fazendo com que a energia seja dirigida apenas para alguns e menos para os outros. Essa situação vai piorar. As pessoas sem energias vão se tornar improdutivas. Então a escassez energética vai gerar um grupo de pessoas no mundo improdutivos porque não tem energia para eles utilizarem, para eles produzirem. A quarta revolução industrial, daqui a pouco é quinta, depois sexta e sétima, a quarta revolução industrial também está gerando um grupo de pessoas que serão substituíveis com vantagens pelo sintético, pelos robôs e pela automação e pela inteligência artificial. Então o ser humano está ameaçado de duas maneiras: pela evolução tecnológica que ele criou e pela escassez energética que aconteceu. Então, tudo leva a crer que a população vai ter que diminuir para poder se ajustar à energia, à oferta de energia existente e à substituição dos seres humanos por robôs. Para que não fique muita gente no mundo, para que pôr gente no mundo que não vai ter um trabalho, que não vai desempenhar função nenhuma. Então, provavelmente, a reprodução humana vai cair a taxa, como já está caindo violentamente, e a população vai ter que diminuir. Chama-se depopulação. Isso pode acontecer naturalmente, como pode acontecer de forma forçada. No momento, então, que você tem os países todos, alguns com energia, outros sem energia, desesperados para roubar a energia de quem tem, e você tem uma revolução industrial que está fazendo com que o ser humano se torne obsoleto, torna-se imperativo que a população diminua para fazer um ajuste. Alguns anos atrás, o Banco Mundial, o FMI e a Agência Internacional de Energia, para vocês verem como que a energia é importante em tudo, eles publicaram uma matéria em site oficial que hoje ninguém vai achar. Quem leu teve sorte de ler, quem não leu nunca mais vai ler. Talvez que sabendo, como vocês vão saber agora pelo que eu vou falar, que a população humana deveria ser de 300 milhões de habitantes apenas. E aí começa a fazer sentido, porque não vai ter energia para todo mundo,
a automação robótica das inovações tecnológicas atuais estão fazendo com que a população se torne obsoleta, o recurso humano se torne obsoleto, e a substituição pelo sintético é muito mais vantajosa até para o planeta, porque vai ter menos poluição. Então faz sentido o que esse povo falou, de que a população seria ideal para o mundo, seria de 300 milhões de habitantes, com uma super tecnologia que é que está surgindo agora. Nós temos outros problemas também que estão vindo da Revolução Industrial, principalmente da inteligência artificial. A inteligência artificial ela evolui muito rápido e se atualiza. Então a inteligência artificial de hoje, daqui a um ano ou dois, ela já não é a mesma do início, ela está muito mais evoluída, muito mais inteligente, muito mais esperta. E ela consegue desenvolver materiais, substâncias e novos processos numa velocidade tão grande que ela consegue se atualizar fazendo download dos novos arquivos, mas o ser humano não consegue atualizar, não consegue entender as novas substâncias, não consegue entender os novos materiais, não consegue entender os novos processos. Aí entra o nosso amigo Elon Musk, da Tesla. Muita gente fala Elon, mas não é Elon. Entra o nosso amigo Elon Musk e fala assim: olha, vamos pôr o chip no cérebro das pessoas. Por quê? Porque você, com o chip, vai poder fazer o download das informações na mesma velocidade que a automação e a robótica faz. Então você vai conseguir manter o seu emprego mais tempo diante do que está vindo. Aí vem o Mikio Kaku, o maior físico teórico da atualidade, diz o seguinte: mas por que então que a gente vai construir robô? Se a gente pode incorporar no nosso corpo as maiores virtudes da robótica e da automação e da inteligência artificial, vamos nos tornar super-humanos. Vamos colocar o chip do Elon Musk, vamos colocar o olho biônico, a córnea biônica, o ouvido, vamos reescrever o nosso DNA, vamos suprimir os códigos que permitem que exista doença, vamos suprimir os códigos que causam envelhecimento. A coisa está nesse ponto, não é mais teoria da conspiração, é verdade. Então, voltando para o ponto atual, as guerras não vão acabar, porque não tem energia para todo mundo. A diminuição populacional não vai acabar por causa da evolução tecnológica. Isso tem que ser computado dentro das análises geopolíticas. O que está acontecendo hoje na Rússia e Ucrânia, os russos ainda estão sendo condescendentes com os ucranianos, porque os russos não podem permitir que, pela falta de energia da Europa, a OTAN comece a abrir frente de guerra para a Rússia, como abriu a Ucrânia, como quer que a Polônia entre contra a Rússia, que a Romênia entre contra a Rússia, que a Sérvia entre contra a Rússia, que a Geórgia entre contra a Rússia. Então os russos, por terem tecnologia, por terem reservas de energia abundante, são um alvo. Eles vão conseguir continuar existindo, evoluindo, e fatalmente eles vão dominar o mundo, junto com os chineses, junto com o Brasil. O Brasil tem um potencial muito grande agora. A chance do Brasil é agora, se ele se unir com os BRICS e com a Rússia e a China de forma mais inteligente, com acordos de lucratividade e desenvolvimento mútuo, porque o Brasil tem reserva energética, ele pode continuar existindo, ele pode absorver novas tecnologias, ele pode produzir novas tecnologias, ele pode trocar a matéria-prima que ele tem por transferência de tecnologia de outros países, porque ele tem energia para vender, ele tem matéria-prima para vender, ele tem moeda de troca, ele é importante, ele é um player, ele está dentro do jogo atual. Europa e Estados Unidos não, eles têm que tomar dos outros, eles não têm o que oferecer, eles só têm que tomar. Eles têm um grande poder bélico, mas não têm mais energia, então eles têm que usar isso para tomar dos outros. Por isso que as guerras não vão mais acabar, porque não existe uma fonte de energia abundante e barata mais no mundo, acabou-se.
Então, essas crises não param, tem que ser colocado dentro da análise geopolítica a escassez energética, a evolução tecnológica, a velocidade de inovação tecnológica. Bom, a agência, toda vez que um novo produto, uma nova substância, um novo material, um novo processo é criado, ele vai para as agências reguladoras para que eles analisem o impacto daquilo na sociedade. Só um minutinho, gente. Mas, e as agências reguladoras são compostas por seres humanos com velocidade de aprendizado orgânico e atualização orgânica. Se a velocidade de novos produtos, novos processos, novos materiais, novas substâncias, novos isso, novos aquilo que a gente não consegue compreender, é muito superior à velocidade que a agência reguladora tem de analisar e regular a forma como aquilo vai ser usado pela sociedade, vai travar a agência reguladora. Então nós estamos enfrentando um período de grandes transformações que estão travando, congestionando o sistema atual, porque ele não está pronto para receber a velocidade da inteligência artificial. Mas já está sendo implantada a inteligência artificial e já está colocando para funcionar. Até na defesa, os próprios países começam a usar a inteligência artificial para poder fazer simulações e ver assim, como que eu me defendo daquele país, quais são as possíveis ameaças do futuro, só que o outro país tem inteligência artificial e todas funcionam do mesmo jeito. Então acaba que todos dizem o seguinte, ou destrói aquele país ou então nós vamos ter problema. Elimina, não vamos falar de destruir, neutraliza aquela ameaça, elimina aquela ameaça para a gente poder continuar sobrevivendo. E o que faz com a população? Se você perguntar para a inteligência artificial o que faz com a população, ela fala assim, tem que desaparecer, porque vai ser substituída por novas tecnologias, com muito mais vantagem, muito mais eficiência. Então nós estamos num momento de transição muito complicado. Se não for colocado dentro das análises geopolíticas o fator escassez energética e suas implicações, e a obsolescência do recurso humano em função do desenvolvimento da inteligência artificial, da quarta revolução industrial, ninguém vai poder chegar e tirar uma conclusão, criar uma conclusão, um prognóstico correto das coisas que estão por vir. Esse é um dos assuntos que eu gosto demais de conversar. Não sei se vocês gostam, eu vou introduzir aqui no canal, eu vou introduzir depois textos, matéria, coisas que a gente pode ler, ou as informações que eu tive, de onde vieram e de onde vem, para vocês terem acesso também, tá bom? Então até o próximo vídeo, um bom dia para vocês, uma boa semana, tudo de bom.